Olá pessoal, esse é mais um vídeo aí dessa série de reflexões sobre o que está acontecendo no contexto da sindemia de coronavírus que a gente está enfrentando. Eu uso o termo sindemia para incluir nas consequências naturais do agente patógeno do coronavírus, a Covid-19, como resultado da forma de enfrentamento ou da estratégia que a gente tem dado para resolver a situação da doença e da disseminação do vírus. Hoje eu queria conversar sobre esse contexto que permite que isso aconteça, né? A gente está percebendo que há uma espécie de engenharia do caos, uma engenharia, um plano, um projeto de lidar com a doença Covid-19 e com a dispersão, com o espalhamento, com a infecção do coronavírus, que produz o resultado que a gente está olhando. Tem pesquisadores que estão estudando sobre isso e estão percebendo, através da leitura do Diário Oficial, através das ações oficiais de governo, que isso não é o fruto de um erro, de uma ignorância, de uma insanidade, mas que tem um método sendo aplicado para que o resultado seja esse que a gente está vendo agora. Isso é muito grave. Isso implica na discussão sobre crimes contra a humanidade, sobre crime de genocídio, sobre como o arcabouço jurídico social brasileiro é capaz de lidar com isso e, inclusive, a ameaça que isso representa para a humanidade, né? Na medida em que a circulação livre do vírus que está sendo promovida pelo governo produz novas cepas do vírus. E essas cepas é indeterminado, é impossível prever se elas vão ser mais agressivas, se elas vão ser resistentes às vacinas, enfim, instauram uma situação de incerteza no mundo que é prejudicial de todos os pontos de vista que tu possa imaginar. Você pode pensar na questão da civilização está ameaçada, da economia está ameaçada, a economia e a civilização, na questão da quantidade de pessoas que vão adoecer e sofrer consequências disso e por quanto tempo isso vai perdurar no planeta inteiro, né? Olhando para as formas como a pandemia está sendo gerada em alguns locais do mundo, especialmente o Brasil e o México, os Estados Unidos até a eleição do novo presidente. Então, é uma discussão dura, difícil de fazer, porque ela extrapola o pensamento e o senso comum, que costuma ver as coisas como sendo monocausais, né? Uma coisa causa a outra. As pessoas não pensam em termos de multiplicidade de causas, né? De complexidade dos processos. Elas procuram assim, existe um mal e existe uma solução, e as coisas são assim lineares. Isso é o que a gente pode chamar de pensamento mágico e está muito relacionado às crenças que mantêm a gente funcionando em sociedade. A gente acredita em determinadas coisas porque não é possível viver na dúvida e na incerteza o tempo todo, mas esse conjunto de crenças que a gente está vendo acontecer tem uma consequência muito grave. Já houve outros períodos da história em que crenças muito simples, mas com consequências muito graves para as sociedades que apostaram nessas crenças, trouxeram desgraça, tragédia e contaminaram o planeta inteiro, né? Uma ideia se propaga quase como um vírus, e se é uma crença muito simples, mas muito fácil de contaminar as pessoas, então as consequências são muito graves. E essa é a questão. Nós poderíamos ter a pandemia de coronavírus levando essa sindemia de coronavírus, levando a morte de centenas de milhares, milhões de pessoas no planeta, mas isso não termina assim. A gente pensa sempre, desde o ano passado, que o que a gente está vendo é o máximo de mal que pode ser visto. Se a gente sobreviver a esse mal, a gente vai estar bem na sequência. Não é assim que a história tem demonstrado os fatos. Essa fase que a gente está vivendo no Brasil, se a gente levar ela para o início do século XX, é o início ainda do processo. É quando as crenças vão contaminando as pessoas de uma maneira que elas ficam sem condições de retroagir em relação às crenças. Elas perdem a capacidade da autocrítica, de dizer assim, mas espera aí, o que eu estou fazendo? Isso vai para onde isso vai levar? E é mais ou menos isso que eu quero dizer nesse vídeo. É que a gente precisa fazer um olhar para os processos macrosociais como uma mãe quando vê uma criança se deslocando logo que ela aprende a andar. A mãe sempre vê a direção em que a criança está indo e qual a consequência daquilo, que é sempre incerta. Ela vai cair, ela vai chegar até a rua, ela vai cair na escada, né? E é isso que a gente tem que fazer.
chegando hoje a 300 mil mortos, a terrível marca de 300 mil mortos, o que isso vai significar para os próximos anos? E isso é muito grave, porque a humanidade viveu a Segunda Guerra Mundial, que começou nesse nível assim de mortes e que foi sendo tolerada, foi sendo digerido socialmente. E essa digestão social de 300 mil mortes, as primeiras 300 mil mortes, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, levaram depois a dezenas de milhões de mortos. E no final se encerra com o uso das bombas atômicas. Se dá uma pausa para aquela hecatombe planetária que foi a Segunda Guerra Mundial, através de um gesto espetacular de destruição, que é o uso de armas atômicas de destruição em massa, né, em 1945. E é isso que é a questão que nós temos que pensar. Se a gente tolerar 300 mil, 500 mil mortes, o que vem depois? Se isso for aceitável, se isso for considerado apenas o efeito natural do vírus e não o efeito sistêmico, né, que está expresso no conceito de sindemia, de que o que está matando não é o vírus, mas o modo como nós estamos lidando com ele, se a gente naturalizar esse modo, tomar ele como natural, o que virá em 2025, 2026, 2030? Aonde isso vai nos levar? Por que isso é perigoso? Porque hoje há uma crença disseminada na sociedade de um grupo de pessoas, os supremacistas brancos, as pessoas da extrema-direita, os nacionalistas radicais, que tem uma base de sustentação comum, embora não reconhecida, que é a ideia religiosa de que o mundo vai acabar. E como eu disse no vídeo de ontem, se a gente acredita que o mundo vai acabar, é possível que a gente comece a fazer ele acabar. Né? Que a gente negue tudo o que é importante para superar essa fase, né? Para superar os problemas que nós temos e comece a agir exatamente ao contrário disso, a produzir aquilo que a gente acha que vai acontecer. Então, as crenças do fim do mundo, da volta de Jesus, o imaginário popular que pensa a cultura do filme pós-apocalíptico, né? De uma vida pós-civilização, seja no apocalipse zumbi, na guerra nuclear, na invasão alienígena, tudo isso tem muita similaridade com uma coisa que está na nossa cultura há já alguns 2000 anos, que é a ideia do texto do Apocalipse, de que o mundo precisa ser purgado da vida, que já está também no Antigo Testamento, no mito do dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, de que a morte é uma purificadora da existência. E isso tem consequências muito graves. Então, quando a gente fala que precisa discutir 300 mil mortes como crimes contra a humanidade ou como crime de genocídio, a gente está dizendo, esse é o limite. A gente não vai continuar produzindo mortes, a gente vai entender esse processo para que ele pare. Porque não é completamente impossível, não é? Quer dizer, é até provável que esse século que está começando seja um século de muitas conturbações e conflitos. Só que num mundo em que a gente pode realmente se autodestruir usando armas de destruição em massa. Então é essa reflexão que eu queria propor para esse vídeo. Né? É preciso estabelecer um limite para o que é aceitável em termos de crenças e para o que é autodestrutivo em termos de crenças. As crenças que na verdade são ideias de suicídio coletivo que vão se infiltrando pelas massas, pelas camadas da população e vão se tornando radicalismos que vão no fim das contas negar a vida e a própria vida. Né? Isso é extremamente perigoso porque quem acredita nisso coloca a sua vida em risco e quem coloca a sua vida em risco já tem um capital gigantesco, né? Que é a capacidade de pôr, o engajamento necessário em que a pessoa coloca a si mesma em risco é um engajamento avassalador, né? Muito difícil de enfrentar. Para derrotar o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, o custo em vidas humanas foi muito alto, porque o outro lado também estava disposto a morrer pelo nazismo. Matar muito e morrer se necessário. E é de fato como o nazismo acaba, né? Como uma espécie de suicídio, né? Generalizado do povo alemão. E o Brasil hoje é vanguarda nesse processo. As crenças que a gente vê nos articulistas, nos youtubers da extrema-direita,
eles não vão recuar delas. Não é porque o Bolsonaro vai ser impeachmentado, não é porque esse governo vai ser trocado por outro. Esse processo social tende a continuar se ele não for autoexaminado. As pessoas tendem a caminhar para esse suicídio coletivo em nome de crenças que são extremamente perigosas. Então essa era a proposta para hoje. Obrigado.